Oi gente, tudo bem? Bem-vindos hoje para mais um vídeo no canal. Meu nome é Monique Munhoz, eu sou enfermeira, consultora em aleitamento materno e consultora de cuidado com recém-nascido. E vim aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Vocês sabem que toda quarta é dia de vídeo falando sobre pós-parto. Nosso último vídeo eu trouxe alguns estudos de caso, de alguns atendimentos, e hoje eu vou trazer um caso especial. Talvez você seja mãe ou está grávida e deve estar se perguntando: mas eu já coloquei silicone, será que eu vou conseguir ou será que eu não vou conseguir amamentar? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje justamente sobre mãe que já tenha feito implante de silicone. Quais os desafios que essas mulheres normalmente enfrentam durante o período da amamentação, durante o período de cuidado, logo ali imediato ao pós-parto. Então, vamos entender o seguinte: mãe que colocou silicone não vai amamentar? Errado. Mãe que colocou silicone tem possibilidade de amamentar, independente se ela já tenha tido filho antes ou não tenha tido filho, não é isso que influencia. Quais os desafios para a mulher que colocou silicone no pós-parto? Então, eu trouxe um caso para vocês de uma das minhas pacientes também, que havia colocado silicone e essa sempre foi a maior dúvida dela desde a gestação. Então, ela tinha dúvidas até durante a gestação de: será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou conseguir amamentar? A gente fala sobre essas situações do pós-parto em casos especiais. Então, vamos pensar o seguinte: cada mulher, no momento da sua gravidez, ela passa por uma situação que é única. Eu sempre falo isso aqui, né? Cada gravidez é única, cada mãe é única, cada bebê é único e a gente precisa compreender a particularidade de cada um deles. Então, quais os maiores desafios do pós-parto para a mãe que colocou silicone? Claro que essa preocupação permeia ela lá desde a gestação. E aí? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou conseguir amamentar? Muitas perguntam isso. E um ponto bem importante sobre a questão do silicone é o seguinte: quando a mulher decide colocar silicone, que ela vai lá no seu cirurgião plástico e começa a fazer suas pesquisas, uma das preocupações dessa mulher é justamente essa. Quando eu tiver um filho, eu vou conseguir amamentar? E, basicamente, 100% dos cirurgiões vão falar assim: a colocação do silicone não atrapalha em absolutamente nada na amamentação. Você vai poder engravidar e amamentar seu bebê sem problema nenhum. Gente, isso nem sempre é uma realidade. Monique, você está dizendo então que se eu quiser ter um bebê ainda eu não posso colocar silicone agora? Jamais. Claro que se você quiser colocar silicone agora, você pode colocar, isso não vai ser um problema, nenhum tipo de problema. Mas entenda o seguinte: como para tudo na vida, como para qualquer coisa na vida, a gente precisa de ter a informação correta e se conscientizar da forma certa para eu saber aquilo que eu vou estar fazendo e qual a decisão eu vou estar tomando. Isso é extremamente importante, gente. Isso é de extrema importância, porque se você não souber naquilo que você está se enfiando, vamos colocar assim, você não vai ter como decidir o que é melhor, o que é pior. Então você não vai ter como fazer uma escolha clara, uma escolha concreta, uma escolha correta para aquilo que é a sua realidade de vida. Então, a maioria das pessoas, quando colocam silicone, os médicos dão a seguinte instrução: o silicone é colocado por detrás do músculo e o corte que é feito, ele é um corte em T. E aí que mora a seguinte questão: mas o meu médico me explicou que o tipo de cirurgia que eu fiz não atrapalha em absolutamente nada. Mas, gente, pode atrapalhar sim. Por quê? Porque o local onde é feito o corte, eu posso o quê? Eu posso cortar ducto mamário. Então, automaticamente, isso pode acarretar em um determinado tipo de consequência. E aí a gente precisa compreender o seguinte: coloquei o silicone por detrás do músculo.
Se no período ali da gravidez e no período do pós-parto, quando a gente chega ali logo pela apojadura, a tendência é que o seio encha, né? Porque a apojadura é isso, é a descida desse leite. Então, eu vou ter uma mama muito cheia. Então, se a pessoa ela tem silicone, ela vai ter um silicone que já empurra uma parede muscular e ela vai ter um seio muito cheio. Então, isso pode trazer um desconforto maior para essa mulher, sim. Mas vou contar para vocês um dos casos que eu atendi de mamãe com silicone. Como eu já havia falado antes, ela tinha uma preocupação sobre essa questão da amamentação desde o momento da gestação. Eu me recordo que eu a conheci em um curso de gestantes, então uma das suas dúvidas era justamente essa: será que eu vou ter alguma dificuldade na amamentação ou não? Enfim, começamos o seu acompanhamento ali desde a gestação e assim que ela ganhou o neném, eu fui chamada ainda lá no hospital para atendê-la. Então, o que aconteceu? Ela teve um parto cesárea. A cesariana dela foi uma cesariana eletiva, não foi aquela cesariana onde ela entrou em trabalho de parto e o parto dela evoluiu para uma cesariana. Em outro vídeo eu já expliquei essa diferença de quando você tem um parto normal, de quando o seu organismo entra em trabalho de parto e o seu corpo se prepara para dar à luz, ou de quando você marca uma cesariana eletiva. Por quê? Porque o seu corpo ainda não deu sinais, o seu bebê não deu sinais de que está na hora dele nascer. Automaticamente tem essas diferenças, mas somente para a gente deixar isso bem claro. No caso dela, foi uma cesariana eletiva, tá ok? Foi uma cesariana marcada e ela foi lá para ter o bebezinho dela, primeiro bebê, e até então tudo lindo. Fui chamada ali no primeiro dia pós-parto. Logo assim que o bebezinho dela nasceu, eu cheguei lá pra gente poder começar os nossos atendimentos. E aí eu fiz toda uma análise da situação. E eu tive algumas situações que pontuaram de maneira importante para essa evolução dessa mãe no pós-parto com esse bebê. Primeiro ponto, o parto foi cesariana. Segundo ponto, essa mulher teve muitos gases no pós-parto, que é um ponto que normalmente acontece com mulheres que têm cesariana. Elas têm uma maior quantidade de gases, até porque a diminuição da sua movimentação ela é evidente por conta do pós-cirúrgico automaticamente, e é uma recuperação completamente diferente de uma recuperação de um parto normal. Então eu tinha essa questão da cesariana eletiva, dessa mãe estar sentindo muitos gases. Ela teve um pós-parto muito difícil porque ela sentiu muitas dores pelo corpo. Não era apenas os gases, mas ela sentia dor nas juntas, ela sentia dor nas pernas. Ela teve um pós-parto muito doloroso para ela pessoalmente. E nós tivemos uma outra questão, que foi que o bebê dela precisou de ficar internado no hospital ali por mais alguns dias, se eu não me engano, 2 semanas, basicamente uns 10 dias ou um pouquinho mais, eu não vou recordar agora. E então nós tínhamos 3 fatores bem importantes. Cheguei lá e toda dúvida era: como que eu vou fazer para colocar esse bebê para mamar? Será que eu tenho leite? Será que ele pega da forma certa? Eu sinto muita dor. Uma outra questão dessa mulher é que, após a cirurgia, ela teve um aumento da sensibilidade do mamilo. E isso já existia, tá ok? Eu sei que a maioria das mulheres, quando colocam silicone, relatam que tem uma diminuição na sensibilidade do mamilo. No caso dela, foi o contrário. Não sei explicar para vocês o motivo. Se tiver algum cirurgião nos assistindo e tiver uma explicação, por favor, nos dê essa explicação. Mas ela relatava uma enorme sensibilidade nesse mamilo e ela disse que após a cirurgia foi isso que aconteceu com ela. E ok. Tínhamos então alguns desafios instalados ali que nós precisávamos vencer. Como eu já havia falado antes, eu sempre observo todo o cenário, eu vejo aonde que nós vamos poder intervir e o que nós vamos fazer em relação a essa pessoa. E assim eu fiz com ela.
analisei toda a situação, conversei bastante com ela e fui percebendo alguns pontos importantes nessa questão da amamentação. No caso dela, nós não tínhamos dificuldade na produção do leite. Não tinha essa dificuldade. Ela tinha colostro presente quando o bebezinho dela nasceu. O bico dela era um bico protuso. Então, o bebê não tinha dificuldade de abocanhar aquele mamilo. Porém, ela tinha uma sensibilidade muito grande. Então, para ela, a amamentação foi bem dolorida. Eu cheguei justamente no momento da dor. Ela estava sentindo uma dor insuportável para a amamentação. E conforme a gente conversava, eu perguntava, então, vai me falando o nível de dor que você está sentindo. E ela falava, Monique, para mim está insuportável. Não estou conseguindo, tanto que ela não queria continuar tentando. E aí, eu tive uma ajuda, que não foi uma ajuda, externa. No local onde esse bebê estava internado, já ficava prescrito fórmula de horário. Então, de 3 em 3 horas, o lactário mandava a fórmula para o bebê. De 3 em 3 horas, o que não auxiliava no processo da amamentação. Por quê? Essa mãe era uma mãe que tinha colostro, era uma mãe que queria amamentar, mas ela sentia muita dor. Então, no momento da facilidade, a sua rede de apoio fazia o quê? Dava a fórmula para o bebê, simplesmente porque era mais fácil ele dar a fórmula, porque a fórmula já estava ali. Isso acontece em alguns hospitais, tá, gente? Não significa que aconteçam em todos os hospitais. Nem sempre vai acontecer no hospital aí da sua cidade, mas tem mães que passam por isso. Esse era um dos meus casos, por exemplo. Fórmula de horário para esse bebezinho. E aí nós começamos a analisar essa situação. Inicialmente, a sua maior dificuldade era a dor. Então começamos a fazer o ajuste. Fiz o ajuste da pega do bebê, fizemos o ajuste da mãe, da posição, porque eu ainda tinha esse desafio com ela. Descobrir uma melhor posição para a amamentação. Se você é uma mãe de parto cesárea que tem ou teve muitos gases durante o seu período de pós-parto, escolher uma posição confortável é de extrema importância para que você consiga manusear melhor o seu bebê. Então pense comigo o seguinte, use sempre a sua mão mais dominante, o seu lado mais dominante, e escolha uma posição confortável. Às vezes a mãe se esforça, e se sacrifica para conseguir amamentar o seu bebê, e ela acaba se sentindo completamente desconfortável. E não precisa ser desconfortável para os dois. Pelo contrário, precisa ser confortável para os dois. Então, ali, nosso primeiro desafio foi descobrir uma posição que ela estivesse sentindo menos dor, porque ela estava num pós-parto muito dolorido. Depois que a gente descobriu uma posição que ela se sentia à vontade, nosso desafio foi colocar esse bebê para mamar a ponto de que ele conseguisse abocanhar aquela auréola completamente sem provocar nela uma fissura. Porque o que estava acontecendo quando eu cheguei? Bebezinho aí de 1 diazinho de vida. Já tinha fissura mamilar instalada. Por quê? Por conta da pega incorreta. Quando eu cheguei, o bebê sugava o bico do peito. Literalmente o bico. Essa fricção, essa sucção constante naquele mamilo, com toda a certeza do mundo, faz com que abra uma fissura. E no caso dela foi isso que aconteceu. Então nós tivemos que reajustar essa pega desse bebê para ele conseguir abocanhar toda a auréola. Então ensinei algumas técnicas para ela, para que ele abocanhasse aquela auréola completamente. E depois disso, a gente começou a tratar as fissuras. Por quê? Porque ela tinha uma fissura já instalada. Então eu tinha alguns pontos para serem corrigidos, outros para serem melhorados e outros para começarem a acontecer. Monique, mas e a questão dela com silicone? Como que aconteceu? Toda a questão veio na apojadura. Porque olha só, quando a apojadura dela veio, o seio encheu muito. Ela já tinha um silicone empurrando uma parede muscular
e ela tinha um seio muito cheio. E ela começou a sentir muita dor no seio. O seio em si estava muito dolorido. Monique, como que aconteceu então para vocês conseguirem colocar esse bebê para mamar? Primeiro ponto, amolecer essa mama. Fazendo o quê? Massagens. Então, primeira coisa que eu ensinei ela a fazer foi massagem. Massagear toda a mama em sentido circular. Para quê? Para amolecer um pouco mais essa mama. Ensinei também a fazer massagem no mamilo. Podem reparar, mamãe, no período da pojadura, que o seio está muito cheio, o bico do seio também vai ficar bem enrijecido. Então, o que a gente faz? Ensina a amolecer esse bico do seio, para depois disso colocar um bebê para mamar. Depois que a gente coloca o bebê para mamar, ajusta a mãe com o bebê, apega, a gente tem ali uma bomba humana, mamando, extraindo o leite da forma correta. Depois disso, o que a gente faz para fazer o esvaziamento completo? Utiliza bomba de ordenha. Para quê? Para ordenhar esse leite, para ordenhar o leite que fica e diminuir o tamanho dessa mama. Monique, posso oferecer os 2 seios? Pode sim, e é muito bom que aconteça. Então, começa com o bebê mamando num seio, depois você passa o bebê para mamar no outro seio, para provocar um esvaziamento ali dessa mama. Monique, tô com a mama muito cheia, período de apojadura. O que eu posso fazer antes de colocar o bebê para mamar? Além da massagem e da massagem no bico do seio, a gente pode fazer uma ordenha de alívio, que é tirar um pouco desse leite antes desse bebê mamar, para dar uma aliviada na quantidade de leite que tem ali dentro. Monique, o que aconteceu mais nesse pós-parto? O problema maior era o silicone? Não, gente, o problema maior não era o silicone. Porque, como eu falei para vocês, apesar das dificuldades dela ter enfrentado ali no seu pós-parto imediato, porque ela estava internada, com o bebê internado, sentindo muitas dores. O período da pojadura ela teve dentro do hospital, ela estava tendo dificuldade com a PEG, ela estava tendo dificuldade com o bebê. Então, eram muitos fatores associados para uma pessoa, associados para uma mulher só. Então, o que aconteceu? O que mais aconteceu nesse período de pós-parto? Eu tive uma mãe com um psicológico extremamente afetado. Tive uma mãe com um psicológico extremamente abalado. Então, houve momentos de chegar, me encontrar com ela, em que ela não tinha, como se fala, ela não queria mais estar segurando seu bebê. Ela estava tendo dificuldades em lidar com o bebê. Por quê? Porque o bebê estava lá, estava com punção na mão, então tinha medo de manusear o bebê para não perder a punção. Ela se sentia incapaz. Gente, o psicológico é um dos fatores de enorme importância para se manter equilibrado no pós-parto. Monique, é muito difícil, É sim. E é por isso que a rede de apoio é tão importante nesse momento. Porque essa mulher precisa ser abraçada. Essa mulher precisa ser... As pessoas precisam olhar para ela com um olhar de mais amor, sabe? De mais carinho, de mais paciência. Por quê? Porque ela precisa de muito apoio. Essa mãe, em especial, ela teve um psicológico muito afetado. Ela já veio do período da gestação com aquele pensamento: será que eu vou conseguir? Eu coloquei silicone, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então já tinha aquele pensamento. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar no pós-parto: a cabeça, o psicológico. Entenda o seguinte: todo período difícil é um processo. Acho que eu já falei isso aqui outras vezes e vou sempre repetir. É um processo e ele passa. É um processo que traz desafios muito grandes, mas você não precisa passar por ele sozinha. E quanto mais informada você for, quanto mais você compreender isso, mais fácil
vai ser para que você passe por ele. É claro que cada etapa traz aí seus desafios, cada etapa traz aí seus percalços, vamos colocar assim. Mas quando você compreende o que compõe cada etapa, isso fica mais fácil. O pós-parto é um período difícil. O pós-parto é um período que traz uma conotação dolorida, sabe? Para mulher em alguns aspectos. Por quê? Porque é no momento do pós-parto que aquele serzinho que estava ali tão guardadinho e protegido por você dentro da sua barriga, agora necessita do seu cuidado de forma direta. Ele necessita de atenção. Você precisa começar a compreender quais os sinais ele está dando. Você precisa começar a conhecê-lo fora da barriga. Na barriga você sabia os horários que ele mexia. Você sabia se ele ouvisse a voz de alguém, ele iria chutar ou se ele não iria chutar. Você sabia qual era a melhor posição que você deitava para dormir que ele mais gostava, e a que ele não gostava ele se movimentava. Da mesma maneira que vocês conseguiram construir esse elo ali dentro da barriga, agora vocês vão construir esse elo aqui do lado de fora. Então, uma mãe com psicológico extremamente abalado é algo que pode atrapalhar muito o processo de cuidado. E eu não falo só do processo de amamentação, eu falo no processo de cuidado da mãe com o seu filho. Eu cheguei nessa mãe com ela tendo algumas reações de não querer pegar o bebê no colo, de não querer estar juntamente com ele, de querer se manter afastado. Preferia que a avó cuidasse, que a irmã cuidasse, que o outro parente que chegasse lá cuidasse. Então, ela não queria mais dar para esse bebê esse cuidado. E ela estava fazendo isso porque ela não amava o bebê dela? Não, gente, não era por isso. Gente, mães não são super-heroínas. Elas têm medo, elas têm dúvidas, e a gente precisa compreender isso também. No caso dela, eu precisei sentar, ouvi-la, entender o que ela estava sentindo, compreender o porquê que ela estava tendo aquela atitude, e mostrar para ela de que aquilo era um momento, de que ela iria conseguir passar por aquele momento. E assim as coisas foram acontecendo. Graças a Deus a gente terminou aquela consulta com ela com o bebezinho no colo, amamentando, acariciando, beijando e abraçando. Foi um final feliz, mas nem todos os finais são. Mas naquele dia, graças a Deus, foi um final feliz. Mas foi necessário compreender tudo aquilo que estava permeando a cabeça dela. Era um bebê internado, uma mãe com dor, um seio, um bico do peito rachado, uma barriga dolorida, um pós-cirúrgico. Então, eram muitas coisas. Ela estava fora de casa, fora do seu conforto, fora da sua convivência, longe das pessoas com quem ela gostava. Isso tudo influenciou para que essa mãe tivesse grandes dificuldades durante esse processo. E outra dificuldade que nós tivemos que ajustar depois foi que esse bebê foi para UTIM. Porque o que aconteceu? Nós conseguimos regular a questão das mamadas, retirar as fórmulas de horário. Então o bebê estava mamando no seio lindamente. Essa mãe já conseguia utilizar as técnicas de massagem, as técnicas de ordenha. O bebê já estava conseguindo mamar, estava fazendo extração correta, estava tudo lindo, certo? Certo. Ele foi para o UTIM. E aí? Nós tivemos então uma nova mudança. Nós tivemos então uma nova adaptação. Para quem já teve um bebê internado na UTIM, né, que para quem não sabe, UTIM é Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sabe que as mães da UTIM não podem dormir na UTIM, na maioria dos hospitais, mas elas podem ficar com eles o dia inteiro livremente para que eles amamentem em livre demanda. É claro que lá dentro é diferente. Talvez você não possa ficar pegando seu bebê no colo. No caso dela, o bebê dela ficou lá de observação nas primeiras 24 horas seguidas. Então, a amamentação não podia ser no peito, só podia ser uma alimentação por gavagem, que a gente fala. Não podia manusear a criança ali o tempo todo. Enfim, novos desafios. E aí,
nós temos mais uma vez esse psicológico que já estava tão frágil, abalado novamente. Então nós tivemos que trabalhar um pouco mais essa mãe, compreender um pouco mais o seu processo, para a partir daí a gente conseguir compreender como que a gente traria esse bebê para o seio novamente, como que funcionaria para essa mãe, para esse bebê, para essa família, e assim sucessivamente. Então, eu tive uma mãe com psicológico extremamente abalado por inúmeras situações diferentes. Outro ponto importante que eu pude observar nesse pós-parto foi pressão profissional. Muita pressão profissional. E aí, o que fazer? Nós precisamos ter uma voz e seguir essa voz. Como assim, Monique? Dentro de um hospital, a gente tem vários profissionais trabalhando. Nós temos várias equipes. E isso vai variar de cidade, isso vai variar de equipe, isso vai variar de hospital. Mas, por exemplo, quando você vai para uma maternidade, dentro da maternidade a gente tem uma equipe que vai atender essa mulher lá no pré-parto, no trabalho de parto, no pós-parto imediato, quando ela sair de lá e for para o alojamento conjunto. A gente vai ter uma equipe que vai auxiliar essa mãe no momento da amamentação, normalmente as maternidades que têm banco de leite. Quando não, nós teremos técnicos de enfermagem para ensinar as ordenhas, as técnicas. E isso é bom, mas às vezes atrapalha dependendo do tipo de equipe que você vai estar sendo assistida. Conhecer a equipe profissional que vai te atender antes do nascimento do seu bebê é uma coisa muito importante. Confiar nessa equipe é algo muito importante. Você nunca vai ser atendida por uma pessoa. Você tem lá o seu médico de confiança, né? O obstetra que acompanha você durante todo o pré-natal, ou o enfermeiro obstetra que acompanhou você durante todo o pré-natal, ou o enfermeiro da unidade básica de saúde juntamente com o médico, se você tem aí um risco habitual. Enfim, cada mulher tem uma realidade de vida, mas conhecer o local onde você vai ganhar o seu bebê é algo de extrema importância. Conhecer a equipe que vai assistir você é algo de extrema importância. Por quê? Porque no período do pós-parto, quando a sua cabeça não está ali no seu perfeito juízo e você precisa de pessoas de confiança perto de você. Por que eu falo isso? Porque a pressão profissional ela pode ser um grande fator de influência positiva ou um grande fator de influência negativa. E se você não tiver uma voz para seguir, você vai se sentir perdida. Por que você está falando isso? Num dia era um pediatra de plantão, no outro era outro pediatra de plantão. Num dia era uma equipe de enfermagem de plantão, na outra era outra equipe de enfermagem de plantão. Num dia eu tinha uma equipe de nutrição, no outro eu tinha outra equipe de nutrição. Uns atendiam melhor, outros não atendiam tão bem, uns ajudavam, outros atrapalhavam. E isso acabava deixando a pessoa com a mente completamente desnorteada. Porque pensa aqui comigo, você tá lá desesperada, querendo apenas uma solução para o seu problema. Seu leite não sai, seu bico tá doendo, seu bebê só chora, sua rede de apoio não te ajuda. Você quer alguém que te dê o quê? Uma salvação. Você quer alguém que faça o quê? Que acolha você, que te abrace, que te dê um aconchego. É isso que a gente quer. Mas se você não tem uma equipe coesa, uma equipe integrada naquilo que está fazendo, isso pode não te ajudar. No meu caso, nesse caso, eu tive dificuldades em relação às equipes profissionais. Por quê? Porque cada pessoa falava uma coisa. As pessoas não davam continuidade à conduta. Então, se um falou A, no outro dia o outro ia lá e falava B. Se um falava, bota o bebê pra mamar de cabeça pra baixo, o outro falava, bota pra mamar de cabeça pra cima. E a mulher, ela fica aí parecendo uma marionete. Isso não é bom, gente. Isso não é legal. Então, tenha uma voz pra seguir. Eu sempre aconselho a ter uma consultora em amamentação se você quer amamentar.
Se você quer um parto humanizado, escolha uma equipe de obstetra, enfermeiros, doulas, que vão te auxiliar nesse processo de humanização. Tenha em mente o que você quer e procure pessoas que estejam de acordo com aquilo que você acredita. Porque quando isso acontecer, fica mais fácil de você lidar com as pessoas em quem você confia. Fica mais fácil de você trabalhar com essas pessoas. Por quê? Porque você sabe que é aquela equipe que você já conhecia desde o pré-natal e eles agora vão auxiliar você. Eu sempre falo isso. Se possível, tenha aí uma equipe de obstetras, de enfermeira obstetra, pediatra, consultor em amamentação, porque você vai estar vestido de uma equipe que pode ajudar você. Ouça uma voz. Por quê? Senão, muitas pessoas falando coisas diferentes vão confundir a sua cabeça. Você não vai saber o que fazer. Porque um vai falar, mamadeira é bom, o outro vai falar, mamadeira não é bom. O outro vai falar, chupeta é bom, o outro vai falar, chupeta não é bom. Então, tenha em mente o que você quer para que você seja firme nessa tomada de decisão. E participe isso à sua rede de apoio. Fale isso para a sua rede de apoio. Por quê? Porque a rede de apoio vai trazer para você a segurança. Eu quero amamentar, então vou te dar a fórmula. Não, eu não quero a fórmula, eu quero amamentar. É claro que existem situações e situações. Não estou aqui dizendo de momentos em que o bebê precisa da fórmula, tá ok, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo no caso da mãe querer amamentar e ser induzida a fazer algo que ela não queira fazer, que não estava no desejo dela de fazer. Precisar fazer é uma coisa. Agora, induzir a fazer é outra, completamente diferente. Então, a gente precisa de ter esse pensamento, compreender esse pensamento da questão profissional, de ter uma equipe coesa que esteja ali de acordo com aquilo que você deseja fazer. Então, se você contratou um consultor em amamentação para cuidar de você ali naquele período, cuidar do seu bebê com você ali naquele período, ouça a voz dele. Siga as dicas dele, siga as instruções dele e não fique ouvindo várias vozes, porque isso pode te atrapalhar, tá ok? Principalmente se forem pitacos, nada concreto. Se for pitaco, a gente evita o máximo possível. Uma outra situação bem importante em relação ao pós-parto dessa mulher em específico é a questão da perca da constância. E aí é um ponto bem importante. Tudo na vida depende de uma disciplina e de fazer. Quanto mais você faz, mais fácil se torna até que aquilo vire um hábito e você consiga fazer aquilo sem que aquilo seja para você um fardo pesado. E o pós-parto inicial pode parecer um fardo, pode parecer um mar onde você está se afogando e não tem ninguém para te ajudar. O pós-parto pode ser uma situação que vai fazer com que você pense, meu Deus, eu não vou sair disso aqui nunca, isso é desesperador. Mas quer um conselho? Mantenha a constância. Faça e refaça todos os dias. Porque é o fazer que vai te trazer a experiência. E aí você vai descobrir o que é bom, você vai descobrir o que se adapta, você vai descobrir o que se adequa a você, você vai descobrir aquilo que combina, aquilo que não combina, você vai descobrir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Enfim, para cada situação vai ser uma situação diferente, mas mantenha a constância. Monique, mas é muito difícil. Gente, a amamentação é resistência, cuidado é uma constância. Então, você precisa manter a constância do cuidado para que você consiga fazer aquilo com mais destreza, mais maestria, para que você consiga compreender melhor aquele processo naquele momento e assim sucessivamente. Faça dessa forma porque fica mais fácil para que você entenda, fica mais fácil para que você prossiga. Então, se você tem um profissional ajudando você,
mantenha a constância naquilo que ele está te falando para fazer. Porque se você para, se você estaciona, você quebra uma linha e automaticamente, depois daquilo ali, você vai precisar recomeçar. Você vai precisar começar a fazer novamente, e novamente, e novamente, até que você encontre uma nova forma de fazer, uma nova técnica para fazer. Então, mantenha a constância. Eu costumo dar planos de ações semanais para as pessoas que eu atendo. Então, eu vou mudando de acordo com a semana, de acordo com as evoluções. Então, tenha isso em mente, tenha essa meta. Como que a gente vai estabelecer essa rotina com esse bebê? O que a gente pode fazer ou não pode fazer? A partir daí, a gente vai ver, olha, esse caminho é melhor para você? Então, vamos seguir por esse caminho agora. Vamos mudar? Vamos mudar a rota? Vamos mudar a rota. Então, para cada situação, a gente precisa verificar. Mas mantenha a constância, seja constante no que você está fazendo. O pós-parto, ele é modificado de acordo com cada mulher e cada situação vivenciada por cada mulher. Nesse caso, eu tive uma mãe aí que ficou internada 2 semanas com o seu bebê, sentindo fortes dores, era um pós-operatório. Então, era uma situação um pouco mais difícil, era uma situação em que precisava de uma intervenção maior. Então, quando a intervenção é maior, a rede de apoio precisa ser mais próxima, a rede de apoio psicológico principalmente. Essa mulher precisa ter uma mente sã para manter todo o resto são. Por quê? Porque a produção de leite depende de estado psicológico, cuidado com recém-nascido depende de estado psicológico. Não tem como você cuidar de alguém se você não está bem, não tem como você resolver alguma coisa ou tomar alguma decisão se você não está bem. Então, a gente precisa ter isso em mente sempre. A gente precisa pensar sobre isso sempre, cada vez mais, e compreender. Então, só recapitulando aqui todos os processos dessa mulher. Parte cesariana eletiva, mãe com fortes dores no pós-parto, processo pós-cirúrgico, silicone na mama, apojadura em internação hospitalar. Essa mulher estava internada com o bebê no momento da apojadura. Então, fortes dores na mama, sentindo uma grande dificuldade no período da amamentação. E psicológico extremamente abalado, bebê que precisou de ir para o Montim. E todos esses processos que fragilizaram essa mulher. Pós-parto é um momento frágil, mas também é um momento de muita força. É o momento que você descobre a mulher que você ainda não conhecia. Normalmente eles se revelam nesse momento. Que você achava que você não ia dar conta e você deu conta. Que você achava que você não ia conseguir e você conseguiu. Então tenha em mente, você vai conseguir. Você vai conseguir. Só pense que uma adaptação de cada vez. Um processo de cada vez. Uma coisa de cada vez. Nada de uma vez. Um passo de cada vez. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like, faz o seu comentário, conta pra gente qual situação excêntrica você viveu aí no seu pós-parto. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele tem relevância pra você e ele vai mandar pra você o nosso próximo vídeo. Me segue lá nas redes sociais, tá bom? No Facebook é Enfermeira Monique Munhoz e no Instagram é Monique Munhoz. É só me procurar, vou deixar o linkzinho aqui na descrição pra você ir lá me seguir também. No Instagram eu tô sempre postando coisas do dia a dia, atendimentos que são feitos, mães, crianças e tudo mais. Então me acompanha lá no Instagram também. E só passando também pra te lembrar que eu tenho um e-book contando para você sobre a primeira semana de vida do bebê. Então, se você tem curiosidade de saber como vai ser, quais os desafios você vai encontrar e enfrentar na primeira semana de vida do bebê, só baixar o meu e-book, ele é gratuito e o link tá aqui na descrição desse vídeo para você clicar e ir lá receber seu e-book. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a nossa próxima. E até a próxima, né? Que é semana que vem. Beijo.